Gente, bom dia. A gente vai dar continuidade aqui para a gente poder ir para a parte da nossa Santa Ceia. Né? Para quem não conhece, o nosso encontro sempre termina com uma grande ceia, todo mundo sentando à mesa. E eu queria compartilhar com vocês o texto que a gente usa como base e trocar uma ideia de mais ou menos o que estava acontecendo ali naquele momento que a igreja ela recebe esse chamamento sobre o anjo passar pelo meio das igrejas ali, naquele contexto. Tá bom? Então, para quem quiser acompanhar, se tiver com a sua Bíblia aí, está em Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 5. É um texto bem conhecido, ontem já foi lido. E a gente vai ler também aqui. Amém? Isso. Apocalipse 2, de 1 a 5. A igreja de Éfeso. Já? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs a prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou prova por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Bem, uma palavra assim bem punk, né? Bem pesada. Mas vamos lá. Gente, esse chamamento é para uma igreja que se encontrava em Éfeso. E Éfeso, né, naquele momento em que está acontecendo isso daqui, digamos assim, era o maior centro comercial que existia ali, era a rota, principalmente para os mercadores daquele momento. Era vamos dizer assim, era uma capital, uma das cidades mais importantes da Ásia. Simplesmente isso, era um local estratégico para aquele mundo daquela época. E o mais interessante que, por ser, digamos assim, o berço da civilização também naquele momento, dentro daquela cultura helênica, para quem não sabe, de cultura grega, dos romanos, então tinha tudo aquilo que era inerente daquele povo, daquela época. Então, por exemplo, é como se você fosse para uma grande capital, chegasse ali em Nova York, por exemplo, né, uma grande cidade dos Estados Unidos, e não tivesse tudo com relação a uma grande cidade do mundo, referência. Daí que você chegasse, digamos lá, não tivesse blues, não tivesse rock, não tivesse jazz, não tivesse as boates, os bares. Você fosse para Tóquio, por exemplo, e não tivesse cinema, aqueles grandes arranha-céus ali, aquela coisa louca do Japão, tá me entendendo? Então tinha tudo inerente àquela civilização naquela época. E com isso, o que nós tínhamos naquela época? Comércio, né? Rota comercial e principalmente daquilo que era da cultura grega, principalmente templos e adorações a vários deuses daquela cultura ali. E principalmente uma coisa que é muito conhecida de nós, principalmente era o templo da deusa Diana, como por exemplo isso aí poderia citar agora, em que as mulheres, elas, numa certa idade, iam lá servir a deusa, uma certa idade elas iam para lá servir com o quê? Com o corpo. Né? As pessoas iam lá naquele templo ter uma adoração a Diana e se deitavam com aquelas mulheres. Um dos sinais que elas faziam como prova desse voto era rapar a cabeça. Então eles raspavam a cabeça e ficavam ali servindo até uma determinada idade. Então, fora isso, tinha tudo aquilo que era inerente, como eu falei, àquela civilização. Principalmente as ideias, as filosofias, o pensamento corrente daquela época, que era muito forte. E tudo isso daí, a igreja estava inserida naquele contexto. Dentro desse contexto, a igreja parecia assim uma ilha, tá ligado? No meio de um mar envolto de paganismo e toda aquela ideia que era contrário ao cristianismo. Isso que é bem interessante. Então a gente tem um registro de um chamamento de Deus para essa igreja. E a igreja ali naquele momento,
A gente tem registro de uma igreja que nasceu ali. Paulo escreve para Timóteo, coloca Timóteo ali em Éfeso, para coordenar as igrejas que haviam em Éfeso. E Paulo chama Timóteo, e o primeiro ponto é para ele levantar uma liderança para aquela igreja. Então, para quem não sabe, Timóteo ele tomava conta de várias igrejas daquela região da Ásia. E aí Deus agora nesse momento vai, chama essa igreja e dá uma palavra aqui, uma sentença para essa igreja bem interessante. O primeiro que ele fala aqui é que conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Aqui a palavra que ele usa para obras realmente é trabalho. Deus conhece o trabalho. Tudo aquilo que eles colocavam à mão com relação ao chamado que eles tinham da parte de Deus. Deus conhecia a obra daquela igreja. E não só isso, a forma como eles se esforçavam e que eles investiam força naquilo ali e a perseverança em trabalhar. Deus conhecia a obra, o trabalho deles e o esforço e a perseverança daquela obra ali, do trabalho que eles faziam. Então a perseverança também tem a ver um pouco com paciência, mas o trabalho que eles tinham ali, o trabalho, gente, é como se fosse, a palavra aqui que é usada no contexto original, como fosse o trabalho no sentido de, como se fosse o problema. Não é o trabalho do esforço físico ou de alguma coisa que eu estou incumbido de fazer. Aqui é que Deus, eu conheço o problema que tu está passando. Eu sei o esforço que tu está tendo. E eu sei a paciência que tu tem. E aí Deus vai e fala qual é esse problema. Eu sei que tu não pode suportar os mal. Ali não é suportar, gente, no sentido de suporte, mas no sentido de tolerar. Eu sei que tu não tolera aqueles que são maus. O trabalho, a força e o esforço e a perseverança dessa igreja era de não tolerar aqueles que eram maus e que estavam se fazendo de líderes dentro daquela igreja. E algo que Paulo já falava para Timóteo ali. Porque no meio dessa igreja, uma coisa que era muito forte ali, um problema naquela igreja, eram falsos irmãos, falsos líderes, falsos pastores. E um dos problemas que Paulo ele vai falar para Timóteo ali com relação a essa igreja é que eles entravam em casas para pegar as mulheres, que eram levianas, que eram seduzidas pelos seus próprios prazeres. E ali vai um monte de problema. Então Deus está falando que ele conhece. E um ponto positivo é que Deus ele fala que eu sei que tu não suporta, que tu não tolera essa maldade não. E ainda mais, tu ainda colocou à prova essas pessoas. Porque eles dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles são mentirosos. Colocar à prova porque tinham uma declaração, eles sabiam que o que saía da boca, eles sabiam que a confissão daqueles homens ali não correspondia com alguém que tinha o chamado apostólico. Ainda mais porque para aqueles homens ali daquela época, os apóstolos eram só aqueles que tinham dado realmente com Jesus e que tiveram o chamamento da parte do Senhor pessoalmente para com eles. E eles sabiam quem eram eles. E agora apareciam esses caras dentro da igreja se dizendo apóstolos. E eles foram colocar prova. Então, uma das formas de colocar a prova era que a pregação, a forma como aqueles homens ali estavam tentando liderar, não batia com os ensinamentos dos apóstolos. Você tem paciência e suporta as provas por causa do meu nome, sem esmorecer. E aí ele coloca as provas, ou seja, todos os problemas, o trabalho que eles passavam, as problemáticas que a igreja tinha, que aquela igreja tinha, era por causa de levar a bom termo a causa do Evangelho, a causa do Senhor. Não era por outra coisa. Ele fala que vocês têm o quê? Vocês têm perseverança e suportam provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Toda a problemática que estava acontecendo naquela igreja, naquele momento, eles conseguiram levar a bom termo. Quando ele fala sem esmorecer, a palavra aqui é como se eles não desmaiassem. É que houve uma necessidade desse esforço deles aqui, de suportar essas provas, é levar o corpo deles a uma fadiga tão intensa, tão forte, que levariam eles a esmorecer, a desmaiar, a desfalecer.
A gente fica pensando, não sabe qual era esse problema, a gente não sabe ao certo o que está passando, mas uma coisa é o que eles estão falando, que é tocado aqui, apresentado para a gente, que esses homens estavam causando problema, esses falsos apóstolos estavam causando problema. E foi um esforço tão grande, um desprendimento tão grande que esses homens tiveram para desmascarar, para desmentir esses homens, que eles levaram eles a uma fadiga tão intensa, mas mesmo assim eles não desmaiaram. Isso é muito maravilhoso. Porque quantos de nós, nos nossos problemas, das problemáticas que nós temos, quando nós somos confrontados com eles, nós não chegamos a esmorecer ou dar para trás? E Deus está falando, cara, vocês não desfaleceram, vocês não desistiram, suportaram até as últimas gotas de vocês, mas vocês não desistiram, e mais, colocaram à prova esses falsos, viram que eles eram mentirosos e desmascararam todos eles. 10 para vocês nisso aí. Bem doido, cara, bem legal. Só que aí vem um ponto negativo, que é bem interessante. Legal, vocês estão em Éfeso, essa cidade é uma cidade que é complicado pra caramba, tudo é contrário a vocês, a cultura, essa adoração, esses templos todos aí. Por ser uma rota comercial, vocês têm contato com outros povos também, que são avessos. Vocês estão aí, estão passando por um problema. Vocês têm se esforçado, têm perseverado, vocês não têm tolerado os homens maus, ainda colocaram à prova, desmascararam, eles são mentirosos. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Aí esse abandonar o primeiro amor, o interessante é que a ideia dessa palavra aqui é que eles deixaram o ardor que eles tiveram um dia para com Deus. Eles não deixaram de amar, mas a intensidade do amor que eles tinham para com Deus não era mais da mesma forma como eles tinham no começo. Mas não é que esse amor, gente, era um amor, digamos assim, não é que eles amavam um pouco o Senhor, não. Eles amavam ainda muito a Deus ao ponto de perseverar, lutar, suportar, ao ponto de dar até a última gota de sangue por causa do trabalho no nome do Senhor. Se não fosse isso, eles não teriam agido dessa forma. Eles amavam ainda a Deus de certa forma. Mas o problema é que eles deixaram o ardor, a queima no coração deles, como eles tiveram nos primeiros momentos em que eles se encontraram, quando o Evangelho chegou até eles. É essa que é a queixa que Deus está tendo com eles. Eles abandonaram, largaram. Aí ele fala, lembrem-se. Esse lembrar, aqui a palavrinha para eles trazer a memória, tragam a memória. Aí esse trazer a memória é o amor, o zelo, a paixão. Traz à memória a forma como vocês se amavam, a forma como vocês eram apegados, a forma como vocês se arrependiam. Lembre de como vocês louvavam. Ele traz o chamamento e fala, lembrem-se de onde vocês caíram, do local alto onde vocês estiveram. A ideia de cair aí é do local alto que eles estiveram e andaram para o local mais baixo. Né? E a questão de tombo. Mas a questão de, vocês estavam lá no alto, cara. Lembre-se disso. Vocês amavam, tinham uma paixão muito doida, agora vocês declinaram. Vocês baixaram. Então voltem novamente. Aí só que para voltar, tem um passo muito interessante que ele fala, arrependam-se. Aí é uma palavra conhecida nossa assim, demais, que é o metanoia. Vocês têm que ter uma mudança no entendimento de vocês. Tem que ter uma mudança de postura. A postura de vocês tem que ser de acordo com uma mudança na mente de vocês. Essa mudança tem que vir de acordo com a prática, novamente, de como vocês viviam outrora, na paixão que vocês tinham comigo. Então arrependam-se. Pratiquem novamente. Voltem a agir da forma como vocês agem. Valeu, tio. Deus te dará um açaí puro, com farinha de tapioca, peixe frito, um água assada, uma pratiqueira. Jujuba, mano, sai daí.
Olha o inimigo se levantando para tirar aqui o entendimento. Né? Volta a praticar das primeiras obras. Vocês têm que voltar a praticar novamente, agir de acordo com vocês agiam. E essa prática ela vai vir de acordo com uma mudança, ou seja, a metanoia é como se eu estivesse andando e eu voltasse novamente 180 graus. Eu ia para cá, agora tenho que ir para cá. Eu compreendi que aqui eu não amo a Deus, a forma como eu estou agindo não amo a Deus, apesar de lutar contra, apesar de desmascarar o mal, apesar de agir de uma forma ainda que me leva a uma certa paixão com Deus, mas eu tenho que entender que não é aqui, eu tenho que ir para cá, para esse lado, onde a minha paixão e meu ardor por Deus é como eu era logo do começo, como eu jejuava, como eu orava, como eu lia a minha Bíblia, como eu me empenhava e colocava a minha vida na mão de Deus, em que parecia que tudo era por causa dele. É essa prática que tem que voltar. Porque senão, eu vou vir até você, eu virei até você. É interessante que a palavra que ele vem aqui é como se... algumas palavras vêm apressadamente, ou seja, é como se Deus como juiz, ele viesse e trouxesse juízo sobre. Isso é muito doido, porque se você não se arrepender, se você não voltar a me amar, eu vou vir de tal forma que eu vou trazer um juízo. E esse juízo eu vou tirar de você o candelabro, a luz. Eu vou tirar de ti o que eu coloquei. Isso é muito doido, cara. E ali quando ele fala de tirar realmente, que ele fala que eu vou tirar de ti o candelabro do lugar dele. Aí uma coisa que eu pensava assim, que ele falava, realmente está falando com o pastor da igreja. Só que a sentença recai sobre a igreja. Quando ele fala que eu vou tirar o candelabro, vou tirar a igreja daí. Se tu não te arrepender, se tu não voltar realmente às práticas, se tu não entender que tu precisa voltar e me amar muito mais como você me amava no começo, eu vou arrancar a igreja daí como um juiz que manda uma sentença. E aí é doido, porque eu fui pesquisar sobre isso aqui. A ideia, tem um historiador que ele fala interessante, que a ideia é que Deus tirará da memória a existência daquela igreja. A ideia da palavra no grego é que Deus tira da memória. É como se aquela igreja nunca houvesse existido. E aí tem um historiador que ele foi fazer uma pesquisa, não há registro, gente, da igreja de Éfeso. O que se tem são ruínas de alguns prédios onde aquela igreja se reunia. Lembre-se, não tem igreja, como a gente entende templo, entendeu? Não existia templo, era casa. A igreja são e até hoje pessoas. É o ajuntamento de pessoas. Mas existem alguns locais onde eles se reuniam. Só tem ruínas. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo Deus falando aqui, meu irmão, essa igreja não se arrependeu. Não é louco isso? Temos uma palavra que Deus está falando para essa igreja voltar a amar ao Senhor. Que apesar de tudo, uma igreja que lutou, insistiu, ainda que permaneceu, desmascarou o falso, pôs à prova esses falsos. Amava a Deus de fato, que ainda eles conseguiram ter força para isso, e força tal, meu irmão, que eles desprendeu deles uma força que poderia levar eles a desmaiar, a perder os sentidos, mas mesmo assim eles conseguiram suportar até o final, porque eles não toleraram esses homens maus que estavam contaminando e que estavam, naquele momento, levando a igreja a uma ruína. Mas mesmo assim, Deus vai e fala para eles: cara, vocês não me amam mais como antes. E a única forma desse amor voltar novamente é você a praticar tudo aquilo que tu fazia no começo de uma caminhada comigo. Então lembra do começo. Lembra, traz novamente à tua memória uma caminhada que tu tinhas comigo, a forma como tu te envolvia, a forma como você realmente era desprendido por causa de mim. E pega tudo isso, volta novamente para o lugar que aponta para uma direção que você tem que andar para comigo novamente. Porque se tu não fizer isso, igreja, eu vou vir e vou trazer uma sentença tal que eu vou tirar de ti o que tu tem. Mas não vou só tirar, ainda vou tirar e apagar da memória. É como se nós
Se porventura, meu irmão, nós não voltarmos novamente a amar ao Senhor como deveríamos, se Deus nos tirar daqui, é como se o Aldo nunca tivesse existido, meu irmão. Tudo que ele fez até hoje, de nada valeu. Toda a história que ele um dia pode ter criado, toda uma luta, meu irmão. E é sério isso. Deus vai e tira realmente. Porque com ele não se brinca. Ou nós andamos seriamente e vivemos uma vida reta diante do Senhor, ou então bora parar com isso, porque isso não vai levar a lugar algum. Essa igreja, meus irmãos, não se arrependeu. Imagina, assim fala aquele que anda pelos castiçais. E eu te digo, igreja, e começa a falar e vai falar para 7 igrejas. Cada uma ele vai falar algo e depois vai falar algo contra. Essa igreja pareceu tão bom, começou tão bom e fala assim: eu só tenho uma coisa, cara. Só uma coisa que eu tenho contra ti. Tu deixou de me amar, você não me ama mais como você me amava antigamente. Tu volta a me amar. Há uma necessidade, há uma urgência. Vivemos um tempo muito difícil, meu irmão, tal como essa igreja lá em Éfeso. O mundo aqui, essa cultura era louca pra caramba. Tudo era contrário e averso ao mundo cristão. Para um grego ser crente naquela época era muito tenso, assim como também uma pessoa se entregar ao Senhor hoje é muito tenso. Mas eles conseguiram, e no meio de uma civilização tão avessa ao cristianismo, irmão, uma igreja se levantou, depois outras e outras, e houve uma necessidade de levantar uma liderança, em que uma liderança que foi levantada naquele momento ali, que possamos citar aqui, Paulo pega um jovem pastor de 30 anos e coloca sobre ele uma incumbência de levantar uma liderança. E levanta, Timóteo levanta uma liderança. E Timóteo ainda se coloca ainda como exemplo para aquela igreja. E mostra para aqueles pastores aí que ele levantou, em 2 Timóteo, que o resumo da obra é: o pastor tem que morrer pela igreja. Acabou. Tem que morrer. E a única forma do pastor segurar, entender e levar a igreja a bom termo é ele lembrar que ele tem que andar de acordo com a palavra. E chama a atenção daquela igreja. E hoje o que nos cabe, meu irmão, novamente voltarmos ao Senhor, olharmos para Ele e lembrar que Deus começou uma história. Somos fruto de uma história. Temos uma caminhada com Deus. Você vai querer que isso seja apagado? Você quer que isso seja esquecido? Não, meu irmão. No começo da caminhada, quantas histórias de muitos que estão aqui eu ralava para conhecer através de carta, que não tinha nem telefone, naquela época ainda era difícil. Mas mesmo assim consegui, liguei para muitos. Que eu soube depois por muitas revistas, gente, que era preto e branco. E tive a graça de conhecer alguns, andar com alguns, evangelizar com alguns lá em Belém, como tive hoje, graças a uma amizade muito louca com a Danusa e com o Márcio. A gente tem essa amizade até hoje. Depois tive a oportunidade de ir para o Tribal Generation, que eu conheci uma gama de pessoas ali, cara, nunca vou esquecer aquilo. E fui continuando a caminhada. E hoje eu fico pensando, cara, se a igreja alternativa hoje, ela continuar pisando na bola, apesar que nós amamos sim o Senhor mesmo, por isso nós estamos aqui, como o Aldo falou, desprendendo de dinheiro, desprendendo de tempo, mas nós não podemos incorrer no mesmo erro que essa igreja cometeu. Ela não amava mais o Senhor como ela amava no começo. Vamos repensar um pouco, vamos olhar um pouco para dentro de nós mesmos e pense, por exemplo, hoje, o que te motivou a vir aqui? Um rolê? Né, Aldo? Só um rolê? Não, vou pegar 3.500 km de moto, me lascar de lá para cá só para ter um rolê. Tá me entendendo? Peguei o carro, fui de carro para Brasília, meu irmão. Pela primeira vez, peguei 2.000 km de carro, não sentia mais o pé, cara. Não sabia se era dor, se era dormência, se eu tava perdendo mal de alguma coisa. Foi muita viagem, cara. Pegar Belém, Brasília direto para chegar lá. Depois volta, cara. Já tava pensando só na dor, sabe? Quando eu peguei o carro de volta, caraca, mano, olha a dor que eu vou sentir de novo. São Luís, Belém, né, Nath? Quanta loucura que a gente fez ali. Então, gente, ouçam a voz do Senhor hoje. É pancada, mano.
Deus vem e exorta aquela igreja, mas ela levanta a moral. Cara, vocês me amam, suportaram e tudo. Eu tenho uma coisa só contra vocês. Me amem novamente como antes. Me amem. Amem o Senhor novamente como antes, meu irmão. Porque essa geração corrompida precisa de uma igreja que ame o Senhor verdadeiramente. Você acha que não ama o Senhor como antes? Então bora fazer como ele falou. Traz a tua memória hoje como era a tua caminhada no começo. Te lembra? Meu irmão tinha 15 anos. Na cozinha da minha casa tinha um mapa mundial assim, cara, de 2x2, era muito grande. Eu deitava ele no chão, colocava a mão e falava: Deus me dá as nações. E eu passava a noite, cara, orando com a mão em cima do mapa, dizendo: Deus, tua palavra diz que pede, não te darei as nações. Então eu quero, me dá, eu quero a nação. Não quero a nação, eu quero o mundo, me dá o mundo. Eu falava assim mesmo pra Deus. Quando foi a última vez que eu fiz isso, cara? Quando me chamavam pra vigília, cara, eu ia com o maior prazer. Doido, eu não tinha nem sono. Não ficava pestanejando, não, cara. Eu amava, eu queria estar ali. Quanto mais me chamava, vamos ter uma vigília. Bora, vamos. Eu cheguei a ficar, gente, 2 dias sem dormir. Porque saí de uma vigília, de noite me chamaram pra outra. A pé, mano. Era muito louco, doido. De gente sentar no quarto sozinho, sabe? Deus começar a ministrar teu coração. E não tinha ninguém ali, doido, impondo a mão na tua cabeça e falando umas palavras assim, diz o Senhor. Não, é Deus falando no teu coração pessoalmente. E Deus começava a falar contigo, te moldando naqueles momentos a sós com o Senhor, porque a palavra ali que ele fala é que você deixou de praticar uma vida também particular com Deus. Que doido isso. Então como se encontra hoje o nosso coração? Como é que essa igreja hoje se encontra diante de Deus? Eu repito e aqui eu termino, meu irmão. Vamos voltar novamente a amar o Senhor como antes. Porque é isso que Ele merece. E outro, nós temos uma história até aqui. Caramba, cara. Para que tirar isso da memória da igreja? Para que tirar isso? Quantas pessoas foram resgatadas? Quantas pessoas mudaram de vida? Quantas pessoas, meu irmão, tiveram um encontro verdadeiro com Deus, com aquilo que Deus começou e fez nas nossas vidas? Até hoje. Tem uma moça lá na igreja, cara. Ela já, graças a Deus, ela era de satanista, passou para ateu, agora ela diz que é crente, mas ainda não confessou ao Senhor. Mas ela fala assim: cara, eu só vou na tua igreja, não me chama para nenhuma outra. Eu não entro numa igreja, mas na tua eu gosto de ir. E ela não vai mesmo. Tentei levar ela para várias igrejas, mano. Não vou, eu pego ela e levo embora. Não vou, cara. Não vou, o pessoal vai ficar me olhando estranho, torto lá, só vou contigo. E eu insisto com essa moça até hoje. Eu poderia citar vários e vários exemplos aqui. Mas cada um de nós tem, gente, uma história, uma lembrança que fala assim: vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Mas só vai valer a pena se nós nos arrependermos e voltarmos novamente. Então, meu pedido no meu coração hoje, meus irmãos, vamos voltar novamente. Vamos voltar. Deus confiou em nós. Deus confia, meu irmão, na gente. Que Ele está aqui, é Ele que está falando isso. Foi Ele que estava falando isso para aquela igreja. Ele fala isso aos nossos corações. Ele sabe, gente, quanto nós o amamos. Ele sabe que nós não toleramos o mal. Mas o que falta é só uma coisa: Ele quer que nós voltemos a amar Ele como nós amávamos no começo da nossa caminhada. E como prova do nosso arrependimento, como uma prova de que realmente nós queremos esse amor novamente no nosso coração, eu convido aos irmãos a sentarmos à mesa com Ele. Só senta na mesa quem tem comunhão. Então vamos sentar à mesa com o Senhor nesse momento. Eu acho que o Vinícius vai começar a fazer. Vai rolar uma outra coisa antes, rapidinho. Tem problema. Então, meus irmãos, ficam com essa palavra. Que Deus nos abençoe e venha falar profundamente no nosso coração, muito mais do que já tem falado.